Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar da alienação parental. Richard Gardner define a síndrome de alienação parental como campanha denigritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor, o que faz a lavagem cerebral, programação, doutrinação e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser alienação parental. Para a hostilidade da criança, não é aplicável. Assim, pode-se compreender a síndrome como um distúrbio infantil, que surge principalmente em contextos de disputa pela posse e guarda de filhos, o qual se manifesta por meio de uma campanha de difamação que a criança realiza contra um dos genitores, sem que haja justificativa qualquer. Devemos entender a síndrome como a programação de uma criança por um dos genitores, para que passe a enxergar e idealizar o outro genitor de maneira negativa, nutrindo, a partir de então, sentimentos de ódio e rejeição por ele e externando tais sentimentos. Tal ponto merece especial atenção, vez que a síndrome de alienação parental se refere à conduta do filho, enquanto a alienação parental diz respeito à conduta do genitor, que desencadeia o processo de afastamento da criança do outro genitor. A Lei 17.318, de 2010, dispõe acerca da alienação parental, conceituando-lhe em seu artigo 2º. Reza a lei. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos responsáveis que detêm a guarda deste menor. Ainda, tem que haver repúdio contra o genitor ou causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. As crianças e adolescentes que estão sob alienação parental apresentam a maioria, se não todos, os seguintes sintomas: campanha denigritória contra o genitor alienado, racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a deprecação, falta de ambivalência, o fenômeno do pensador independente, apoio automático ao genitor alienador no conflito parental, ausência de culpa sobre a crueldade e a exploração contra o genitor alienado, presença de encenações encomendadas, propagação de animosidade aos amigos, à família e até à própria família do genitor alienado. Como identificar, pois, a situação de alienação parental? A observação de comportamentos tanto dos filhos, dos pais, avós ou outros responsáveis quanto a guarda dos filhos, indicando a ocorrência desta prática. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade, depressão, entre outros, podem ser indicativos de que a situação está ocorrendo nos casos dos pais, avós ou outros responsáveis. A legislação não aponta
de forma indiscriminada algumas condutas que caracterizam a alienação parental. Dentre as práticas capazes de configurar a alienação parental, a legislação prevê as seguintes: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares destes ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para conveniência, local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com os avós. Conforme prevê o artigo 6º da Lei 12.318, de 2010, que trata do tema, uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com seu genitor ou com a genitora, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil e criminal, e seguindo a gravidade do caso, adotar as seguintes medidas: advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar no domicílio da criança ou adolescente, ou declarar a suspensão da autoridade parental. Por outro lado, se for caracterizada a mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, as visitas, o juiz também poderá intervir e inverter a obrigação de levar para a casa ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Importante concluir: a alienação prejudica a todos, alienados e alienadores, pois impede a convivência familiar equilibrada, requisito imprescindível para que a criança e adolescente se desenvolvam de forma saudável e possam se tornar futuramente pais e mães capazes de estabelecer uma relação familiar, inclusive matrimonial, segura. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.